Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que está deixando muita gente de cabelo em pé, né? As regras para a cidadania italiana por descendência, o tal do ius sanguinis. A confusão tá grande. Com certeza. Muita incerteza no ar ultimamente. Exato. E o nosso foco aqui vai ser justamente tentar entender essas novas regras que estão sendo discutidas lá na Itália. O que pode mudar de verdade? A gente se baseou em análises de especialistas, notícias do Senado italiano, para tentar dar uma luz. É importante esclarecer, né? Sim. Ok, então vamos desempacotar isso. Qual era o cenário? Basicamente, surgiu um decreto-lei, o 36/2025, e um projeto de lei junto, o DDL 1432. DDL, desenho de LED, né? Hum, Projeto de lei. isso. E a ideia principal que veio com eles foi restringir o direito. Limitar mais para quem nasceu fora da Itália, tipo, só filhos e netos de italianos nascidos lá. E com um prazo bem apertado para tudo isso virar lei, né? Até 27 de maio de 2025. Senão, o decreto perde a validade. Exatamente. Bom, o princípio básico, né, o ius sanguinis, direito de sangue. A lei atual de 92, ela é bem ampla. Diz que se você nasce de pai ou mãe italiano, pronto, você já é italiano desde o nascimento. O reconhecimento é só Uma formalidade. isso, uma formalidade. O medo todo com esse decreto é que ele tentasse voltar atrás, sabe? Tirar esse direito de quem, pela lei de hoje, já nasceu cidadão italiano. Seria algo bem complicado. Complicado mesmo. Mas olha só, parece que teve novidade recente, né? Dia 8 de maio, a Comissão do Senado italiano votou umas emendas importantes nesse projeto de lei, o DDL 1432. O que saiu de lá? Sim, tiveram avanços e algumas mudanças ali na comissão. Assim, de forma resumida. Para a questão dos pais ou avós italianos, por exemplo, não precisa mais que eles estivessem vivos quando o descendente nasceu. A exigência agora é que tivessem só a cidadania italiana quando faleceram. Ah, interessante essa mudança no detalhe. E que mais? Outra coisa importante, criar uma exigência nova de residência. O pai ou mãe que transmite a cidadania, ele ou ela precisaria morar na Itália por 2 anos seguidos. Pera, 2 anos quando? Então, seriam 2 anos depois de ter o próprio reconhecimento da cidadania e antes do filho nascer ou ser adotado. Isso, na prática, adiciona um tempo considerável, né? Uma etapa a mais. Nossa, 2 anos. E a retroatividade? Aquele ponto super sensível. Mexeram nisso? Olha, esse é o ponto crítico. As emendas que tentavam eliminar completamente a retroatividade, quer dizer, garantir que as regras antigas valessem para todo mundo que já nasceu, essas foram rejeitadas na comissão. Puxa vida, então o risco continua para quem ainda não entrou com o pedido. Continua, mas atenção, teve uma proteção importante que foi aprovada. Isso é fundamental. Criar uma salvaguarda. Quem conseguiu protocolar oficialmente o pedido no consulado ou direto num comune na Itália, ou até pela via judicial, antes de 27 de março de 2025, Ah, então quem fez isso antes dessa data? isso, essas pessoas seguem as regras antigas que são mais amplas. Essa data virou um marco. Ufa, uma boa notícia para muita gente, imagina. Sim, e também criaram regras específicas para filhos menores, para regularizar a situação deles, e até uma coisa nova, uma via para descendentes poderem trabalhar na Itália fora daquelas cotas anuais. Entendi. Então, mesmo com esses ajustes das emendas, a sensação é que, para quem não protocolou antes de março, o caminho ficou mais estreito. É isso. Qual o impacto disso tudo no dia a dia? O impacto mais claro, assim, é que a via administrativa, consulado, comune, está ficando muito difícil, quase fechada para novos pedidos. O próprio ministro italiano chegou a falar em parar o recebimento nos consulados. E os comuni, as prefeituras, ou estão receosos ou já falam em prazos de análise absurdos, tipo 48 meses. Nossa, 4 anos para analisar. Nossa. Então, se essa porta administrativa está fechando, o que resta? Qual a alternativa? Olha, a análise de todos os especialistas está convergindo para um ponto. A via judicial. Ela está se tornando o caminho principal, talvez quase o único caminho viável para a maioria dos descendentes que não se encaixam mais nessas regras novas ou que estão encontrando essas barreiras administrativas. Via judicial. Isso inclui quem? Bisnetos, trinetos?
Sim, bisnetos, trinetos, tetranetos e até mesmo filhos e netos que hoje já enfrentam dificuldades nos consulados ou nos comunitários, né? Pelo jeito, vai todo mundo acabar tendo que ir para a justiça. E dá para confiar nessa via judicial? Tem base para otimismo? Existe um otimismo sim, mas com cautela. Ele se baseia em alguns pontos fortes. Primeiro, o histórico. Os tribunais na Itália têm mais de 100 anos de decisões reconhecendo o direito ius sanguinis. Ah, tem tradição nisso. Muita tradição. Segundo, já existem precedentes importantes. Pensa nos casos da linha materna antes de 1948. A lei da época impedia, mas a justiça foi lá e garantiu o direito para corrigir uma desigualdade. É verdade, esse caso é bem conhecido. E o ponto talvez mais forte, o princípio de que a lei não pode retroagir para tirar um direito que já existe. Muitos juristas veem essa tentativa do decreto como inconstitucional. A pessoa já nasceu italiana pela lei vigente no nascimento dela. Uma lei nova não poderia tirar isso. E já estamos vendo juízes agora, depois do decreto, dando sentenças que reafirmam o direito e criticam essa ideia de retroatividade. Entendi. Então a justiça pode acabar sendo a guardiã desse direito, mesmo se a lei mudar. Exatamente essa a leitura. A consequência mais provável disso tudo é um aumento enorme nos processos judiciais. Talvez se forme uma fila dos tribunais, né? Faz sentido. Por isso, para quem se encaixa, buscar um advogado e entrar com a ação pode ser estratégico agora. O direito existe, mas, pelo jeito, vai ter que ser buscado na justiça. Ah, e só para constar, cidadania por casamento ou por tempo de residência não foram afetadas por essas discussões do DDL 1432, pelo menos até agora. Ótimo ponto. Bom, então, resumindo o nosso papo, as regras para a cidadania ius sanguinis estão sim em processo de mudança, ficando mais restritas. Quem conseguiu protocolar o pedido antes de março de 2025 respira um pouco mais aliviado, porque está protegido pelas regras antigas. Exato. Para todo mundo que veio depois, a via administrativa, consulados, comunes, parece estar virando um beco sem saída ou um caminho muito, muito longo. E a conclusão principal é essa. A via judicial surge como a alternativa mais sólida, mais viável. Vai exigir um processo, claro, mas se baseia em princípios fortes do direito italiano e num histórico favorável dos tribunais. O direito de sangue existe para quem nasceu, mas vai precisar ser defendido. Fica, então, uma reflexão para a gente terminar, né? Nesse cabo de guerra entre uma vontade política de restringir um direito e um direito que tanta gente sente que já nasceu tendo. Como será que a enorme comunidade de descendentes de italianos pelo mundo vai reagir? E qual vai ser o papel final da justiça italiana para equilibrar tudo isso? É algo para a gente ficar de olho.